Olá, Pai do Senhor, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. E hoje vamos abordar a lição de número 5, falando a respeito sobre a primeira carta de Pedro, que tem por título Libertos para Viver em Santidade. O meu nome é Leilson, sou vice-superintendente da Escola Bíblica Dominical e nós estamos com a proposta de abordar aqui os temas das lições de jovens. Se você gosta desse tipo de conteúdo, se eu puder lhe ajudar, se eu lhe ajudar de alguma maneira, pode se inscrever no canal, ativar as notificações para não perder os próximos vídeos que virão. Dito isso, vamos propriamente para o vídeo. Pois bem, tá? De vez em quando eu vou ficar aqui olhando para o lado porque o meu roteiro está aqui. Por esse motivo eu vou ficar olhando para aqui, mas é só para trazer aqui uma melhor dinâmica para o vídeo por causa do roteiro. Mas, de modo geral, nós vamos estudar a lição de número 5, que tem por títulos, como já foi dito, Libertos para Viver em Santidade, que vai ter o texto principal em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 7, né? Que vai trazer aí essa questão, que vai dizer assim, o texto principal: porque não nos chamou Deus para a imundícia, mas para a santificação. Então esse aqui é o tema principal, a leitura principal no caso, e a leitura bíblica vai estar em 1 Pedro capítulo 1, do versículo 13 ao 21. E para nós entendermos essa lição, é necessário conhecer um pouco do contexto da primeira carta de Pedro. Então, diante disso, embora o texto principal seja em Tessalonicense, mas o contexto geral da lição vai ser baseado na primeira carta de Pedro. Então, diante disso, eu vou abordar aqui esse contexto, seguindo a lição. E para abordar o tópico 1, que tem por título Conhecendo a primeira carta de Pedro, eu fiz 4 perguntas. E essas 4 perguntas, vou fazê-las e vou responder mediante a explicação do vídeo para nós conhecermos essa carta que é tão importante para a vida cristã e principalmente para uma vida cristã centralizada na palavra de Deus e para aqueles que querem viver uma vida em santidade. Então, as 4 perguntas que eu fiz foi começar pela primeira: quando foi escrita a carta de 1 Pedro? A carta foi escrita provavelmente entre os anos 64 a 65 depois de Cristo. Essa carta ela foi escrita um pouco depois que se deu início à perseguição aos cristãos. Perseguição essa iniciada pelo imperador Nero, que começou no ano 64 depois de Cristo. Então, a carta ela é escrita dentro desse tempo, entre 64 a 65, por causa desse contexto aí histórico, iniciando também o processo da perseguição da igreja cristã naquele século. Pois bem, outra característica em relação a quando foi escrita essa carta, o que nós podemos afirmar é que essa carta ela não foi escrita literalmente por Pedro. Acredita-se que ela foi ditada por Pedro, mas quem escreveu foi o seu companheiro Silvânio. Isso está lá em 1 Pedro capítulo 5, versículo 12. Ele vai dar uma expressão de que ele ditou e Silvânio escreveu. Isso também fica notório por causa do idioma da carta, que é no grego, um grego mais puro, um grego mais clássico, e que não era característica do apóstolo Pedro. Assim acreditam-se a tradição. Outra questão também é que a epístola vai dizer que ela foi escrita provavelmente na cidade da Babilônia. Isso é um termo figurativo, isso é um termo que faz alusão a Roma, porque Roma também, em alguns contextos, era muito associada à cidade da Babilônia, porque pelo processo de idolatria, pelo processo de prostituição que estava em Roma, atribuía também um termo a ela de cidade da Babilônia. Um termo figurado, não era um termo literal. Tá certo? Dando ênfase também para esse pensamento de que Pedro escreve de Roma e não de Babilônia literalmente, tem uma tradição que é de Papias e de Clemente, que vai dar fortalecimento para esse pensamento. Isso está no livro Histórias Eclesiásticas de Eusébio de Cesareia. Certo? Então a primeira pergunta já foi respondida. Quando foi escrita? Ok?
A segunda pergunta, para nós conhecermos um pouco mais a respeito da carta de Pedro, da primeira carta, é para quem essa carta foi escrita. E para quem essa carta foi escrita, Pedro vai deixar bem claro no capítulo 1 do versículo 1. Ele vai dizer que os destinatários estão dispersos por causa de Cristo. Vão chamar de forasteiros, né? Então, destinatários da primeira carta de Pedro são literalmente pessoas que se converteram ao cristianismo, principalmente os judeus. Judeus esses que foram espalhados, que estavam espalhados em outras cidades por causa da diáspora que ocorreu lá no período intertestamentário. Então, durante esse período de diáspora, os cristãos, né, quer dizer, os judeus que passaram a se converter ao cristianismo, Pedro ali escreve essa carta e destina essa carta para ele. E quem são essas pessoas para quem Pedro escreveu? São pessoas excluídas socialmente, tá? Que sofrem por acusações caluniosas e de maus procedimentos e até mesmo injúria. São pessoas que sofrem perseguição por serem cristãs. E eles vão sofrer perseguições de 3 tipos. São elas, por parte dos romanos, que considerava o povo judeu, principalmente, e por eles ter se convertido ao cristianismo, um povo desprezível, um povo miserável. E chega aí um momento, tá, que o Império Romano começa a enxergar os cristãos como uma ameaça ao próprio império. Então, a partir daí, se inicia toda uma perseguição contra os cristãos. Então, a primeira perseguição que esses cristãos que Pedro escreve sofriam eram por parte dos romanos, por uma questão política, por uma questão social, tá? Por uma questão religiosa. O outro grupo, né, outro tipo de perseguição que esses cristãos sofriam eram pelos próprios judeus. Então, os próprios judeus perseguiam os cristãos, que é importante destacar, novamente frisando, que eram também judeus, mas se converteram ao cristianismo. Então, para os judeus mais ortodoxos, aqueles judeus que não aceitaram a Cristo, eles consideravam esses judeus que se converteram como traidores, como pessoas que estavam blasfemando contra Deus, porque eles não acreditavam que Jesus era o próprio Filho de Deus. Então, eles condenavam os judeus que se convertiam ao cristianismo. Outra coisa também é que esses judeus, como eles estavam sendo governados por Roma, né, dentro do contexto histórico da época, Israel, no caso ali os judeus, estavam sendo governados, estavam sendo escravizados pelo Império Romano. Então, para os judeus, principalmente os mais influentes, os fariseus, os sacerdotes, para ganhar um pouquinho mais de influência dentro do Império Romano, para ganhar um pouco mais de liberdade, eles acabavam denunciando os cristãos que eles encontravam pelo meio do caminho. Quando eles sabiam onde tinham cultos, eles iam lá até o Império Romano e denunciavam, tá? Porque eles literalmente queriam se achegar ao Império Romano e queriam ganhar, né, vantagens com o Império Romano. E essas vantagens eram entregando as reuniões dos cristãos, que já era um povo, né, que eles já odiavam por serem judeus e por estarem se convertendo ao cristianismo. Não somente os judeus, mas também até mesmo os próprios gentios que se convertiam ao cristianismo, esses judeus mais ortodoxos acabavam entregando para o Império Romano. Outra parte dessa perseguição é pela população local, onde esses judeus estavam espalhados, estavam localizados. E essa perseguição era uma perseguição por eles serem pobres, por eles serem desprezados pelo seu modo de viver, pela sua maneira de agir, por eles não fazerem aquilo que a sociedade, que aquela população local faziam. Então, os cristãos repudiavam certo tipo de comportamento, denunciavam certo tipo de comportamentos, e com isso a própria população local perseguiam esses cristãos. Essas perseguições eram tanto por motivos sociais, como também por motivos religiosos e até mesmo por motivos políticos, tá? Então, nós temos aqui esses 3 grupos que perseguiam os cristãos, e é justamente dentro desse contexto que Pedro escreve a sua primeira carta, que Pedro ali está falando para aqueles cristãos que, embora eles sofressem de maneira exacerbada, que eles estivessem passando por um momento de tribulação, de muitas angústias, mas eles deveriam perseverar.
eles deveriam manter a esperança na salvação que vem do Senhor e não se atormentar com aquele sofrimento. Então a segunda pergunta já foi respondida. Para quem foi escrita? Para os cristãos, para os judeus que se converteram ao cristianismo, como também para os próprios gentios que estavam passando por essa perseguição. Agora, a outra pergunta é: em qual contexto histórico foi escrita a primeira carta de Pedro? E eu já dei aqui já um vislumbre sobre esse contexto histórico, né? Nós vamos ter, a carta foi escrita em um período de perseguição aos cristãos, perseguições essas que eram religiosas, sociais e políticas. Vamos perceber também que no início da perseguição dos cristãos pelo Império Romano se deu no ano 64, quando o imperador Nério ele decreta mesmo uma ordem que os cristãos eram inimigos, passaram a ser inimigos do Império Romano. Então, mediante a esse processo, o que acontece? Os cristãos começam a ser perseguidos agora pelos romanos, e como Roma tinha uma grande influência dentro do contexto político, dentro do contexto militar da época, as outras cidades ficavam com medo, os outros países também ficavam com medo de ceder, né, abrigo para os cristãos, e começaram também a entregar esses cristãos ao Império Romano. Aí você pode se perguntar o porquê do Império Romano enxergar os cristãos como uma ameaça e por quais motivos se deu início a essa perseguição. É simples. O Império Romano viu que os cristãos estavam crescendo muito e eles temiam uma revolta dos cristãos para destruir o Império Romano. Então eles já começam a enxergar uma ameaça por causa disso. Os próprios romanos estavam se convertendo ao cristianismo. Então eles estavam com medo de se tornar uma revolta e acabar destruindo o Império. Outra questão é que no ano 64 aconteceu um incêndio lá em Roma, na capital. E o que acontece? As pessoas diziam que foi o próprio imperador Nério que tocou fogo na cidade. Só que, diante de todo o contexto, os cristãos também moravam em Roma. E na localidade onde os cristãos estavam morando, não pegou fogo, não teve sinais, né, de fogo. Ou seja, acredita-se que Deus, né, protegeu aquela região que os cristãos estavam. E o imperador Nero tem uma ideia de atribuir, tirar a culpa de si mesmo e atribuir a culpa para os cristãos. E ele usa justamente esse argumento. Percebam-se que na cidade onde eles estavam, na região onde eles moram, não pegou fogo. Então isso indica que foram os cristãos que tocaram fogo na cidade de Roma. Então a partir daí o imperador decreta uma ordem que os cristãos deveriam ser perseguidos e o cristianismo deveria ser extinto, porque eles ameaçaram o Império Romano e queriam aplicar um golpe. Mas tudo isso aí é mentira, né, diante da história, porque não se sabe quem fez. Acredita-se também, né, uma linha que foi o próprio Nero mesmo que mandou, mas sabemos que não foi os cristãos. Só foi uma desculpa para iniciar a perseguição a essas pessoas. Outra situação aqui é justamente que é o contexto, que é um contexto de sofrimento intensa para os crentes em Jesus. A perseguição do Império Romano foi muito intensa sobre eles. Não somente a perseguição do Império Romano, como também a perseguição dos próprios cidadãos, que não gostavam dos cristãos, que excluíam os cristãos, pelos cristãos muitas das vezes serem pobres, eles não tinham acesso, eles não poderiam possuir terras, eles não podiam acessar de maneira nenhuma as condições básicas de sobrevivências. Então foi um período muito conturbado e de muito sofrimento para os cristãos. E é justamente isso. O tema principal da primeira epístola de Pedro é justamente o sofrimento do cristão. Mas esse sofrimento será recompensado pela salvação em Jesus. Vamos agora aqui fazer a quarta pergunta para nós entendermos um pouquinho sobre essa primeira carta, né? Conhecer um pouco mais do contexto da primeira carta de Pedro. Para o porquê da carta ser escrita. Por que Pedro escreveu a carta e enviou para esses cristãos? Simples, tá? Primeiro, para encorajar os cristãos perseguidos a resistirem na fé, ou seja, para eles se manterem firmes, fiéis a Deus, para reavivar a alegria da esperança
da salvação, ou seja, para eles terem certeza que por mais que eles estivessem sofrendo ali aquela perseguição, o sofrimento fosse intenso, mas eles deveriam se alegrar, porque eles estavam sendo salvos em Cristo. Eles eram salvos em Cristo. Pedro também vai instruí-los sobre como viver socialmente e representar a Cristo em meio à sociedade, então como eles deveriam se manter, certo? Pedro vai escrever para darem, para instruir também eles para serem bons cidadãos, bons empregados, bons patrões, bons familiares, ou seja, pai, mãe, filho, para que eles pudessem viver, né, em sociedade. Para permanecerem santos, uma característica e um ponto principal também da carta, que Pedro vai dizer que, embora eles estivessem sofrendo, eles não deveriam renunciar àquele sofrimento por eles serem cristãos, por eles viverem uma vida santa, por eles viverem uma vida diferente, para aceitar a alegria que o mundo, né, que os prazeres de um mundo tinham para eles. Que embora o sofrimento naquele momento fosse intenso, haveria um momento que Deus iria julgar as nações, e Deus iria julgar de maneira justa. Vamos ver um pouquinho disso aqui mais na frente, certo? Então, Pedro fala para eles permanecerem sendo santos. Pedro também escreve para terem, né, consciências de que aqueles que não obedecem a Deus podem até viver bem aqui, como eu já falei, ter uma vida próspera, ter uma vida que aparentemente seja melhor do que a dos cristãos. Mas no grande dia, no dia do julgamento, eles serão julgados justamente pelo próprio Deus. Então eles terão aquilo que ele merece no dia do juízo. Pedro incentiva eles para eles permanecerem nisso. Outra coisa também, para que eles, né, entenderem que vale a pena sofrer aqui por viver uma vida santa, tá? Vale a pena sofrer aqui por ter uma vida santa e justamente porque nós teremos a esperança da salvação, ou seja, vale a pena viver aqui por ter uma vida santa, mas ter a salvação garantida, ter a alegria da salvação. Então é por esses motivos que Pedro escreve a sua primeira carta, certo? Então, mediante essas 4 perguntas, nós já falamos sobre o primeiro tópico. Vamos agora abordar o segundo tópico da lição, que tem por título a santificação recebida na justificação deve ser mantida. Coloquei aqui no roteiro, a santificação deve ser mantida. Então a questão principal do segundo tópico é abordar a vida cristã, que começa com a regeneração e a justificação. Quando a pessoa se converte, ela passa a ser regenerada e a ser justificada naquele momento, e também entra ali no processo de santificação. O processo de santificação é um estado que o cristão ele entra quando ele se converte, mas também a santificação é algo que deve ser contínua e progressiva, ou seja, sempre devemos estar buscando a santificação, certo? Então vamos falar sobre o primeiro subtópico, que é a santidade que traz esperança. E o que significa isso? O apóstolo ele vai trazer ênfase para uma vida em santidade, deixando claro que essa vida em santidade ela precisa ser, os cristãos ao se converter, eles ganham um novo status, que é o de justificado, regenerado e santificado. Lembrando que essa santificação é a santificação inicial. Essa santificação ela começa quando nos convertemos. Entretanto, ela deve ser continuamente feita, tá? Lembrando que santificação é o ato de se santificar. E se santificar é o ato de ser santo, separado, ver uma vida diferente dos demais. Então Pedro está dizendo para os cristãos: vocês devem se manter fiéis, vocês devem se manter santos. Por mais que o sofrimento seja intenso, por mais que vocês às vezes pensem em parar, por mais que vocês às vezes pensem em desistir, vocês precisam se manter santos. E essa santificação deve ser contínua, não é hoje e nunca mais. É hoje, amanhã, daqui a 1 hora, sempre até chegarmos à santificação final, que é na glória. Vamos ver também isso aqui um pouco mais na frente. Pedro também deixa claro que os cristãos devem desenvolver uma vida em santidade. Essa vida em santidade precisa ser contínua e progressiva, como eu já disse, tá?
Pedro também vai deixar claro que o cristão que experimentou a santificação inicial, ou seja, foi liberto do pecado, e, portanto, ele deve ser expelido, ele deve ser levado para viver uma vida de maneira santa até alcançar a santificação final. Lembrem, né? Vai ter um texto na Bíblia que vai dizer que sem a santificação ninguém verá a Deus. Então, a santificação, ela é um estado que passamos a viver a partir do processo da conversão. Entretanto, esse estado precisa ser mantido. Nós devemos sempre estar buscando a santificação, independente da situação, independente do contexto. Nós devemos ser santos e separados, né? Sempre estar nos santificando. Então essa é a santidade que traz esperança, porque não adianta eu me converter, ser regenerado, ser justificado, mas eu vou continuar pecando. Então essa regeneração, essa justificação, ela não vai ser efetiva, ela não vai ser contínua. E no dia do juízo eu serei julgado como um ímpio e não como um salvo em Cristo Jesus. Certo? O segundo subtópico é Deus é santo, e aqui nós passamos a entender o que é a santidade de Deus e como se enxerga a santidade de Deus. Uma coisa que é principal entender é que os textos da Bíblia nos deixam claro que a santidade de Deus o distingue de outras pessoas ou das suas próprias criaturas. Uma primeira coisa que devemos entender: Deus é santo. E o que significa ser santo? O significado da palavra santo é ser separado. Então, devemos entender que Deus é separado da sua criação. A sua santidade o distingue da sua criação. Deus está além da nossa capacidade de entendimento. Deus está longe, podemos dizer, longe da nossa vida pecaminosa, né? Porque ele não pode se aproximar de nós enquanto nós não formos regenerados, porque a sua santidade vai nos consumir. Outra questão também: para entender a santidade de Deus, devemos observar a vida de Jesus. Qual é o maior exemplo de santidade que nós temos enquanto pessoa? Jesus. Qual foi a pessoa que mais representou a Deus na terra? Jesus. Então, qual foi a pessoa que foi mais santa na terra? O próprio Jesus. Então, nós aprendemos sobre a santidade de Deus olhando as obras de Jesus e a vida de Jesus nas Escrituras Sagradas. Certo? Deus está transcendentalmente separado de sua criação. Ele é uma categoria à parte, ele está à parte. Isso nos deve encher de total reverência e admiração por ele. Outra coisa que precisamos entender é que a santidade de Deus, ela exige que as pessoas também sejam santas. As pessoas que querem se aproximar de Deus, elas obrigatoriamente devem ser santas, porque a santidade dele exige isso de nós. Por exemplo, em Levítico capítulo 11, versículo 44, vai dizer: eu sou o vosso Deus, portanto, consagrem-se e sejam santos, porque eu sou santo. Como também em 1 Pedro, no Novo Testamento, capítulo 1, versículo 15, vai dizer assim: assim como aquele que vos chamou é santo, sede vós também santos em toda a vossa conduta. Então é a obrigação do cristão ser santo. É uma necessidade do cristão convertido continuamente ser santo, se santificar. A própria palavra de Deus vai dizer: aquele que está em pé, cuide para não cair. Aquele que é santo, santifique-se mais. Então a santidade de Deus, ela exige que nós seja santo. Certo? Terceiro subtópico, né, vai falar a respeito: Deus é o único juiz justo e imparcial. Por que ele é justo e imparcial? Porque a sua justiça está diretamente ligada à sua santidade. Então Deus vai julgar de acordo com o seu padrão, com a sua santidade. Se Deus ele é justo, Deus ele é santo, ele vai julgar o pecador de acordo com a sua santidade. Então é por isso que o juízo de Deus é justo. O julgamento de Deus tem garantia da justiça, porque será de acordo com a sua santidade. Isso está lá também em Mateus capítulo 7, do versículo 21 ao 23. Só Deus é capaz de julgar justamente, porque ele é o único que conhece os nossos corações. Deus tem a presciência, Deus é onisciente, ou seja, ele conhece o que foi no passado, o que é hoje e o que há de ser amanhã.
Então ele é o único que pode dar um juízo justo, por ele conhecer e esquadrinhar os nossos corações. Outra coisa é que o julgamento de Deus enquanto a pessoa está em vida, ou seja, as repreensões de Deus, ela visa o arrependimento do indivíduo e a mudança de vida, para aquela pessoa se converter, mudar de vida e tornar-se santo e iniciar o processo de santificação. O terceiro tópico, ele vai falar a respeito da liberdade que a santidade nos traz. Entretanto, precisamos compreender essa questão, que essa liberdade que a santidade nos traz, né, não é uma liberdade que nós possamos fazer libertinagem. Não. Nós somos libertos para escolhermos aquilo que nós queremos. Nós somos libertos para ter uma vida diferenciada dos demais. Como hoje, muitas pessoas vivem entregue ao pecado e não conseguem se livrar desse pecado, como por exemplo vícios em drogas, vícios em pornografia, vícios em prostituição, vícios em álcool. Então, isso são pessoas que são aprisionadas pelo pecado, são aprisionadas pelos desejos mundanos. A liberdade que Cristo nos dá é justamente de nós não sermos presos a essas coisas, de nós podermos escolher não fazer tal coisa, né? Nós vivemos hoje uma geração que diz ser a mais liberal, mas é uma geração que vive presa em seus próprios desejos e não consegue se libertar, não consegue dizer não para o próprio eu, não consegue ter autocontrole de si mesmo. Então, somos libertos do pecado mediante ao sacrifício de Jesus, unicamente pelo sacrifício de Jesus, e isso é explorado por Pedro em sua carta. Se somos santos, isso é graças a Cristo. Nós só podemos ser santos por causa de Jesus. Por quê? Porque o preço do nosso resgate, o preço da nossa santificação, o preço da nossa regeneração e justificação foi pago por Jesus. E esse aqui é o primeiro subtópico do último tópico, que é o preço do resgate, certo? Que vai ter, vamos encontrar uma relação de senhor e servos, que é muito marcante, essa relação no Antigo Testamento, né, uma cultura dos povos antigos, na Bíblia também traz muito essa relação de servo e senhor. E por quê? Porque era algo comum na época. Os escravos eram pessoas que eram pobres, muitas das vezes pessoas que se endividavam, pegavam empréstimos e não conseguiam pagar, pessoas que já nasciam escravos, né? Então, mediante isso, o que acontece é uma relação de senhor e servos, né? Os donos dos escravos. Então, tudo isso tem uma relação que a Bíblia vai ter esse fundamento para falar a respeito da relação do servo de Deus com o próprio Deus, que é o seu Senhor. Então, os escravos eram pessoas, como já falei, pobres, que não tinham liberdades para nada, sendo submissos às ordens do seu senhor. Eles só podiam fazer aquilo que o seu senhor ordenava, certo? Então, os escravos, eles poderiam ser livres. Se chegasse no momento, em qualquer momento da vida, o escravo poderia ser livre. Mas para eles ser livres, precisava ser pago um preço por eles. Então isso raramente acontecia porque os escravos em si mesmos não tinham condições e recursos financeiros para pagar pela sua própria liberdade. E quando isso acontecia de um escravo ser livre, era por causa de um terceiro, de uma pessoa que ia lá, né, e pagava o preço daquela pessoa, né, a redenção, pagava o preço daquela pessoa e aquela pessoa se tornava livre, se tornava uma pessoa agora liberta, não era mais escravo. E a Bíblia, Pedro também traz essa questão, que nós fomos libertos da escravidão do pecado, que não tínhamos condição, né, por causa do preço que Jesus pagou. Então, Pedro deixa claro, Cristo é o único que podia pagar pela nossa liberdade. E o pagamento de Jesus não foi com coisas corruptíveis, como dinheiro, mas foi pelo seu sangue vertido lá na cruz do Calvário. Então nós somos libertos pelo sacrifício de Cristo na cruz. Há uma frase, se eu não me engano, de Charles Spurgeon, que vai dizer basicamente assim: como eu digo que ama Jesus, eu continuo pecando, sendo que foi o pecado que matou o meu melhor amigo. Ou seja, se eu digo que sou o melhor amigo de Deus, que eu amo a Deus, eu continuo pecando, sendo que foi o pecado que tirou a vida dele, que fez ele sofrer. Isso é ilógico, né? Somos libertos para não mais vivermos em pecados,
para nós temos a liberdade de escolher vivermos uma vida santa. Certo? O segundo subtópico vai falar a respeito do cristão que é livre, né? O cristão resgatado, ele é livre. Então, o cristão ele é livre para fazer o que ele quiser. Entretanto, ele precisa entender que esse fazer o que ele quiser não significa que ele pode viver de qualquer maneira. Ele deve seguir os padrões bíblicos. Ele ainda está preso aos padrões da Bíblia. Ele está liberto do pecado, ele está liberto dos desejos mundanos, mas ele ainda deve ser enquadrado dentro dos princípios bíblicos. A liberdade que o cristão ganha é para viver uma vida santa, contínua e progressiva, que é o processo da santificação progressiva até chegar na santificação no estado final, certo? Que é na glorificação. A justificação do convertimento, ou seja, o processo de regeneração quando aceitamos a Cristo, não anula a necessidade de continuar se santificando. Antes, é notório a necessidade do cristão sempre estar no processo de santificação. Novamente, um versículo que está lá em Apocalipse. Aquele que é santo, santifique-se mais. Aquele que é limpo, limpe-se mais. Ou seja, devemos sempre estar nos santificando. Certo? E por fim, a santificação final é apenas na glória. Nós só seremos santos, literalmente, quando chegarmos na glória. A glorificação é o processo final da santificação. Santificação final. Tá? O cristão deve, dentro desse intervalo, até chegar lá na santificação final, o cristão deve sempre buscar se santificar, sempre buscar ser santo. E o estado final da santificação é lá na glória, como já falei, que é o estado final, né? O estado da glorificação dos nossos corpos. Um corpo glorificado, um corpo incorruptível, porque nós cultivamos aqui uma vida em santidade. Para finalizar, uma conclusão rápida, precisamos viver uma vida santa. Independente de onde estivermos, da situação, do sofrimento, precisamos ter uma vida santa e uma vida em santidade contínua. Pedro deixa isso bem claro para as pessoas para quem ele destina a sua primeira epístola. Então, que nós possamos também aprender com essa lição. Somos libertos por meio de Jesus, mas não somos libertos para fazermos o que nós queremos. Nós somos libertos para vivermos uma vida em santidade e sem sermos escravos do pecado. Então, a lição de hoje foi essa. Eu espero que vocês tenham gostado. Se eu lhe ajudei de alguma maneira, se você gostou do conteúdo, se inscreva no canal. Compartilha esse vídeo aqui na escola, no grupo da Escola Bíblica Dominical, com os jovens. Enfim, envia também para alguém, né? Alguma pessoa que não tem ido para a Escola Bíblica para ajudar. Certo? Então é isso. Ative as notificações para não perder nenhum vídeo. Tchau. Fiquem com Deus.